tudo bem? Flávia ou Carolina? Oi, Cris. Carolina, tudo Carolina. bem? Tudo bem, Bom dia, querida? Cris, tudo jóia? Tudo bem, é com você? Tudo ótimo, que bom ter você aqui com a gente. Prazer enorme nosso, que agradecemos a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Tá ótimo, Carolina. Então, o palco é seu. Tô super curiosa com a sua palestra. Seja bem-vinda ao Horizonte. Olá, muito bom dia a todos. Meu nome é Carolina Soares, eu sou gerente de marketing da Tastepoint by IFF. Esse novo modelo de negócios, essa nova marca que trouxemos o ano passado ao mercado. É um prazer enorme estar aqui com vocês no dia de hoje. Eu queria muito agradecer a Tacta pelo convite novamente de ter chamado a IFF a participar desse evento que acontece todos os anos. Muito obrigada, espero que todos estejam bem e mesmo que virtualmente, muito bom estar aqui com vocês no dia de hoje. Bom, antes de começarmos o nosso tema principal da nossa palestra de hoje, onde a minha amiga Flávia vai falar um pouco sobre a geração prateada, eu queria trazer para vocês algumas informações bastante importantes de alguns acontecimentos que tivemos com a IFF nos últimos anos. A IFF sempre foi uma empresa muito voltada para a inovação, ela sempre buscou se adiantar ao que o mercado pedia, ao que os consumidores estavam pedindo. A IFF sempre olhou para o futuro e tentou verificar nesse futuro que demanda ela poderia trazer para o mercado no momento presente. Uma das maneiras que a IFF encontrou de trazer a inovação para o mercado foi fazendo algumas parcerias e algumas aquisições nos últimos anos. Uma delas, então, eu vou contar as mais recentes que aconteceram conosco, foi em 2018, onde a IFF adquiriu a Frutarom. A Frutarom era uma empresa de aromas, né, mas no seu portfólio ela tinha também outros ingredientes. Então, desde 2018, a IFF não é mais somente uma empresa de aromas e fragrâncias, ela tem dentro do seu portfólio outros ingredientes, como, por exemplo, proteína, a parte de corantes naturais, a parte de inclusões, a parte de gelateria, tudo isso veio juntamente com a aquisição da Frutarom. Em dezembro de 2019, a gente fez então a aquisição da parte de nutrição e biociência da DuPont. Esse negócio foi efetivado agora no começo desse ano, eu já vou falar na sequência. Finalmente, em 2020, fizemos o lançamento da Tastepoint by IFF, essa marca, esse novo modelo de negócios que a IFF trouxe para o mercado. A Tastepoint ela já existe nos Estados Unidos desde 2017, onde a IFF identificou no mercado americano a necessidade de atender com uma certa diferenciação os clientes locais e regionais, os quais a IFF não tinha tanto acesso. Então ela lançou em 2017 a Tastepoint by IFF nos Estados Unidos. Esse modelo de negócios deu tão certo nos Estados Unidos que a IFF resolveu replicar ou expandir esses negócios em outras partes do mundo. Então hoje, desde 2017, existem outras Tastepoints espalhadas pelo mundo e nós fizemos o nosso lançamento aqui no Brasil em setembro do ano passado. A Tastepoint chega no mercado para ser um parceiro que vai atender com agilidade, com qualidade, todos os clientes locais e regionais do nosso país. Finalmente, agora em 2021, efetivou-se então a junção da parte de ciências e bionutrição da DuPont, juntamente com com a divisão de taste da IFF, e formou-se então, dentro do grupo IFF, nós continuamos sendo a IFF, uma grande nova divisão que agora passa a ser chamada de Nourish. Falando um pouquinho então do nosso portfólio, porque com essa busca de inovação da IFF, né, por inovação, isso também se amplia para o nosso portfólio. Aqui na esquerda, a gente tem como era o portfólio da IFF com a vinda de Frutarom em 2018, então além dos aromas nós tínhamos já alguns outros ingredientes. Nesse círculo do meio a gente tem então qual era o portfólio que fazia parte da parte de nutrição e biociência da DuPont. E finalmente essas duas grandes divisões juntas, né, que formam essa divisão de Nourish, tem esse portfólio completamente ampliado, né, e com muito a oferecer para o mercado, né, que está sempre em constante mudança e sempre nos pedindo mais. Então hoje a gente não fala mais que a gente entrega só um aroma, a gente faz o design completo de um determinado produto para entregar para os nossos clientes e para entregar para o nosso consumidor. E por que então Nourish, né? Por que essa palavra Nourish? Nourish na tradução literal da palavra, ela significa nutrir, né? Então o grande objetivo hoje da nova era, dessa nova era da IFF, dessa nova IFF que se apresenta ao mercado, é um alimentar com um propósito. É nutrir os nossos consumidores, é nutrir os nossos parceiros, nutrir as pessoas e nutrir o mundo. Então é trazer essa alimentação, trazer e tudo isso com um propósito muito forte por trás.
E por falar então, né, em nutrir, nada melhor do que a gente falar, né, de uma geração, né, que vem nos nutrindo e vem nos alimentando há tanto tempo. A IFF, com um olhar bastante diferenciado, né, olhou e estudou a fundo essa nova geração, né, essa geração prateada, né, que está aí no nosso mercado, e a gente pode dizer que a gente se encantou com tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente viu a respeito dos Silvers da terceira geração, ou qualquer nome que a gente possa dar para ela. Então eu chamo a minha amiga, a Flávia, gerente de marketing da IFF, para falar um pouquinho sobre essa geração prateada. Flá. Obrigada, Carol, é isso mesmo. Eu acho que nutrir tem tudo a ver com o tema que a gente vai abordar agora, que a gente chamou com um título muito sugestivo de vitalidade dos Silvers. E os Silvers são aqueles consumidores, os consumidores adultos mais velhos, aqueles acima de 55 anos. E por que tem muito a ver com o Nourish? Porque é uma categoria, é um segmento de mercado ainda que tem muito a oferecer, que tem muita coisa ainda que pode ser desenvolvida e trazer inovação para os Silvers, né? E quando a gente pensa, então, em ressignificação, será que isso faz sentido? Para que ressignificar? Na verdade, o que a gente acredita é que não se fazem mais idosos como antigamente. Os idosos, ou o termo idoso, talvez ele seja nem mesmo reconhecido por muitos deles, né? Porque é uma geração que vem com uma outra energia, uma outra, realmente, com um espírito diferente do que talvez nós tivéssemos como idosos antigamente, né? E hoje a gente vê que o consumidor, ou esse consumidor acima de 60 anos, que hoje mais ou menos representa 15% de toda a população brasileira, daqui a algumas décadas espera-se que eles atinjam 1/4 da nossa população, ou seja, a representatividade ela aumenta a cada ano desse consumidor, que ele tem muito a oferecer e que ele busca muitas soluções, principalmente em alimentos e bebidas. Então, pensando nisso, a gente sabe que Silvers não é só simplesmente uma questão demográfica, não é simplesmente porque é um público que ele faz parte e é cada vez mais uma parte bem importante da nossa população, mas a gente sabe que essa parte da população ela tem uma vida ativa, ela tem aspirações e necessidades bem específicas, principalmente quando a gente fala em alimentos e bebidas, né? Então aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas necessidades específicas. E é isso mesmo, né? Então a gente vê essa nova perspectiva se abrindo, principalmente porque esse mercado, a gente vê ele como um mercado com muitas oportunidades. Se a gente tirar uma fotografia do que existe hoje, quando a gente fala em alimentos e bebidas para pessoas acima de 55 anos, esse é um dado global de lançamentos ou produtos que entram no mercado com esse propósito. A gente vê que nos últimos 5 anos, não mais que pouco mais de 500 produtos aí entraram nesse mercado, principalmente ali lançados na Ásia. Então a gente vê ao longo dos anos não tiveram muitos aumentos aí significativos em número de lançamentos para esse consumidor. Principalmente as categorias de lácteos, também de bebidas e refeições, são as principais categorias abordadas por esses produtos e os claims eram o que a gente ia esperar, são fortificações, tem algumas outras funcionalidades e também a preocupação com cálcio. Mas
pensando nisso, será que não teria algo mais que a gente poderia oferecer? E a gente acredita que sim, tem muito mais que a gente poderia oferecer e foi por isso que nos motivou a ir uma busca nessa jornada de conhecimento desse consumidor, dessa geração prateada. Então, todo o nosso trabalho começou com uma desk research em que a gente buscou fontes de informações secundárias, em que a gente pôde fazer uma análise do que é o C-Silver, o que existe, o que em relação às leis, em relação à definição mesmo desse grupo de consumidores que até eles mesmos têm um pouco de dificuldade de se autodefinirem, mas essa desk research nos ajudou para colocar em perspectiva alguns pontos que a gente gostaria de levar. E depois disso a gente falou com especialistas, foram mais ou menos 10 especialistas de diversas áreas, dentre nutrição, geriatria, chefes de cozinhas, personal trainers, psicólogos, e todos eles nos deram diferentes perspectivas sobre o que é acessível, o que esse consumidor busca e como que a gente poderia aportar mais valor para o mundo em que eles vivem hoje. E aí a gente foi um pouco mais a fundo, a gente falou com consumidores, então através de tríades com consumidores nós abordamos e conversamos com consumidores acima de 55 anos das classes A, B e C, justamente para entender um pouco melhor como eles se definem, como é a vida, o que eles esperam, como eles definem alguns termos, como é a comunicação de produtos para eles e o principal, como eles veem os produtos ou os alimentos e bebidas que hoje estão presentes no mercado. E hoje a gente sabe que tem muita oportunidade. E aí nossa história veio com uma nova surpresa. A pandemia veio em 2020 e fez com que a gente remodelasse a nossa estrutura todo o nosso projeto e a gente teve a necessidade de voltar com esse consumidor nesse momento tão delicado que foi a pandemia, para voltar e fazer entrevistas com esses consumidores e entender o momento que eles estavam passando. Então, com toda essa bagagem, com todos esses insights, nós tivemos aí uma outra etapa que foi algo mais interno. Então, o time da IFF Taste Point se uniu com todas essas informações e nós criamos juntos alguns caminhos, alguns conceitos e ideias que poderiam aportar valor para esse consumidor Silver. E no final, isso foi recentemente, no início desse ano, a gente conseguiu fazer a validação desses conceitos, ou seja, essas ideias criadas pelo nosso time, inspirado em todas essas informações do consumidor Silver, nós testamos elas e voltamos a testar com mais ou menos 1.000 consumidores de toda a região América Latina. 5 países foram o principal foco, então, lógico, incluindo o Brasil, e que nos deu aí mais direcionamentos sobre como que a gente pode trazer inovação. Hoje a gente vai ter o prazer de mostrar para vocês alguns dos insights, mas a gente convida vocês para nos visitarem na sala do patrocinador, para que a gente possa depois continuar, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente possa também conversar, enfim, responder alguma das suas dúvidas, ok? Então, quando a gente fala desse novo Silver, já que a gente está vivendo em uma nova era e esse consumidor, ele tem se renascido e ele tem mudado constantemente, já que é uma situação difícil em que a gente está passando, a gente viu, quando conversamos com os consumidores, que a Covid, principalmente, causou um grande impacto, principalmente pelo distanciamento. Então, a gente pode dividir aí em 2 grandes grupos, os Silvers mais jovens, que são dos 55 a 65, eles têm uma vida mais ativa e eles sentiram bastante justamente a pressão de se equilibrar, de encontrar um equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal, já que a vida deles continuam sendo bem ativas também. E aí a gente vê um pouco mais diferente a resposta dos Silvers, que são um pouco mais velhos, acima de 66, em que o isolamento social sim pesou, a vida doméstica ela tem menos atividades e lazer e trouxe alguns sentimentos diferentes, né? Entre eles, no início, por exemplo, medo, tristeza, estranheza e solidão foram alguns sentimentos que mais abordaram nossos Silvers no Brasil. Mas com o tempo, eles foram se adaptando, se acostumando a uma nova rotina e aí criando novas perspectivas e novas oportunidades.
De maneira geral, o efeito Covid, a gente viu que eles se sentiram e nos falaram que sentiram que tinham mais tempo livre. Ao mesmo tempo, a televisão ou notícias online realmente fizeram parte da rotina desse consumidor, mas com moderação. A gente vê também que eles aproveitaram para muitos momentos de reflexão, prestando atenção mais em cada momento da vida, nas relações e principalmente relações com familiares e amigos. Isso sim, com o início eles estavam mais restritos, com o tempo foram tomando outro ritmo. Mas aí, quando a gente para pensar em todas as informações que nós obtivemos nessas pesquisas, na pesquisa toda com Silvers, a gente faz um paralelo com uma outra ferramenta que nós temos dentro da EFF, que nós chamamos de Futures Panoptic. E por que esse nome? Na verdade é uma visão ampla de várias ou dos principais estilos de vida, as principais tendências que têm afetado hoje o nosso consumidor e que a gente espera que continue influenciando nos próximos 5 anos. E quando a gente faz um paralelo, então, todo esse conteúdo de Panoptics com o que a gente encontrou de Silvers, a gente acha que é muito interessante ou é muito necessário a gente fazer esse paralelo para traçar o que pode surgir depois, o que a gente pode trazer de novo como inovação. E a gente definiu, através dessa análise, 3 caminhos principais, que abordam 3 estilos de vida que mais têm influenciado os Silvers. O primeiro deles, a gente fala de fluid living, ou viver com fluidez. E essa fluidez é muito necessária, já que o nosso estilo de vida hoje ele é flexível, nós queremos um acesso a tudo e a qualquer hora. E aqui a gente vai mostrar um pouquinho o que a gente quer dizer sobre fluid living para vocês. Bom, e aí a gente se pergunta qual é o valor, né? Qual é a importância de fluid living para os seniors ou para os silvers que a gente pesquisou. O que a gente vê é que essa barreira entre a vida pessoal e profissional, ela tem sido rompida a cada dia. Então, os silvers sim buscam soluções flexíveis e eficientes, justamente buscando equilíbrio na vida, né? Nessa rotina cada vez mais atribulada também. Então, o que a gente vê é que durante a pandemia, o que eles nos disseram é que a importância das tarefas diárias, elas continuam e estão cada vez mais fortalecidas, como, por exemplo, desde limpeza da casa, higiene corporal mais intensa, assistir televisão. Essas são as principais atividades, mas um ponto aqui nos chama a atenção quando a gente pensa em alimentos e bebidas, que é o cozinhar. O ato de cozinhar, ele passa a ter um outro significado. Ele passa a ter o significado de entretenimento, de interação familiar e experimentação. Ou seja, o ato de cozinhar passa a ser algo prazeroso, né? Algo que, uma fonte de prazer que talvez antes passasse muito
muito como uma parte de uma rotina. A interação familiar, quando a gente pensa na cozinha, na culinária, e os silvers, eles sim se posicionam dentro do âmbito familiar, através dos pratos, através da culinária, como uma força, como algo a ser valorizado. E a experimentação, desde novos pratos, novas receitas, e aí é aqui vem o nosso ponto que a gente poderia trabalhar, já que a gente sabe que um dos pontos que o consumidor fala que não vai deixar de fazer, um deles é o home cooking, né, ou cozinhar em casa. E um segundo ponto, o segundo estilo de vida que mais tem influenciado também os silvers é o que a gente chama de Experience Amplified in Panoptics, que seria a experiência amplificada, é busca por experiências únicas, diferentes, experiências que criem memória, que sejam memoráveis e que possam ser compartilhadas. Vamos ver um pouquinho o que quer dizer Experience Amplified? Bom, para os seniors, a gente sabe que Experience Amplified, ou essa experiência amplificada, não é levada muito ao extremo, mas sim tem muito mais a ver com a valorização da comunidade, colaboração e conexão entre pessoas, tanto online e offline. E isso a pandemia tem favorecido para um aumento, uma aceleração de alguns hábitos incorporados durante a pandemia. Seja estimulados por uma busca por segurança, proteção, diversão e interação social, que é tão importante assim para os silvers. Então, quando a gente fala de Experience Amplified, a gente fala assim que tem a ver muito com essa busca de indulgência, mas uma indulgência diferente, uma indulgência que conecta, uma indulgência que consiga fazer essa interação social entre os silvers e a sociedade em geral, incluindo a sua família. Quando a gente fala então em experiência compartilhada, a gente viu com silvers que eles, sim, estão fazendo muito mais bolo, pães, doces, passaram a fazer parte do menu, mas também um fato interessante, o reaproveitamento de sobras também fazem parte do menu, ou seja, toda a parte de conveniência ou soluções práticas são algo que eles sim querem reaproveitar e talvez algo para a nossa indústria também poder pensar em algum caminho indo por esse lado. A gente viu também que eles sim estão abertos e buscaram novos processos mais práticos, né? A gente viu que a Air Fryer foi realmente a estrela da pandemia, né? Um crescimento bem bacana de pessoas tentando utilizar e buscar soluções mais práticas. E aí a gente vê algumas outras oportunidades também. Mas os silvers, além de tudo isso, eles também compram alimentos prontos com pizza, feijoada e forneados.
Bom, mas e a mudança, né? O que aconteceu no dia a dia? Quando a gente vê o dia a dia do Silvers, pela manhã a gente vê que eles têm um pouco mais de calma, conseguem preparar-se melhor para o dia, fazer algumas atividades. Mas quando a gente fala em alimentação principalmente, a gente vê que o café da manhã é o forte, é o ponto onde que os Silvers começam a se alimentar e prestam muita atenção. Então, preferindo alimentos realmente nutritivos, que deem uma nutrição e satisfação. Aí uma diferença entre homens e mulheres: os homens comem menos, as mulheres têm mais variedade e sim, valorizam esse momento. E no almoço é algo mais rápido, entregas e produtos convenientes que muitas vezes eles mesmos preparam. E também no lanche da tarde, há uma diferença aí: as mulheres têm mais variedade, elas mencionam que elas gostam desde iogurtes, sucos, frutas, barrinhas de cereais. Agora os homens, eles preferem ou um café ou simplesmente nada, né? Então eles são mais simples nesse ponto. E no jantar existe uma concordância aí entre ambos, que eles preferem sim alimentos mais leves e saudáveis. Muito vindo também no novo momento em que eles mencionam que o organismo já não é mais como era antigamente ou quando tinham 35 anos e que realmente à noite eles preferem uma alimentação mais leve, né, para facilitar o sono e a digestão. E agora a indulgência. Bom, indulgência sim tem um papel e um papel bem importante, só que é uma indulgência mais consciente. O que eles nos dizem é que o menu mais indulgente geralmente era fim de semana ou data especial. Durante a pandemia foi um pouco mais permitido durante a semana, foi um pouco mais liberado, só que essa liberação sim vem com moderação. Então eles valorizam muito aquele momento de prazer, não é um momento de prazer em grandes quantidades, mas sim de pequenas porções. E o que a gente vê aqui é talvez algumas quebras de paradigmas que entram nesse discurso e que nos fazem pensar em novas oportunidades, uma vez que a gente pergunta para eles que eles têm muita a informação de que eles querem evitar ingredientes que eles acreditam ser nocivos à saúde, como açúcar, sal e gordura, mas ao mesmo tempo eles querem ter indulgência e eles acreditam também que a ciência pode ser um facilitador em que eles possam obter um alimento que seja nutritivo, mas seja saboroso e que não tenha esses ingredientes tão indesejáveis. E aí a gente pensa na nossa indústria e lógico que a gente tem várias opções aí, na IFF a gente tem feito muitos testes e muitos produtos que vão neste caminho e que a gente sabe que tem uma boa aceitação pelo consumidor, justamente porque oferecem os 3 pontos, né? A indulgência, a nutrição e também a isenção de ingredientes indesejáveis. Indo nesse mesmo pensamento, a gente pode pensar no crescimento de plant-based, que tem muita relação também com esse consumidor, já que ele busca soluções mais naturais, mais saudáveis, mas também que tenham que ofereçam essa indulgência também. E que a gente sabe que hoje o mercado também está caminhando para esse rumo e que a gente sabe que existe a possibilidade de soluções que atendam todos esses quesitos que os nossos Silvers eles buscam também nos alimentos e bebidas. E aí a gente vai para a última parte aí das tendências, dos estilos de vida, que esse é um estilo de vida que é importante para todas as idades, mas a gente vê que pode ter uma diferença aí para os Silvers, que é o Healthy Living, ou seja, viver na busca do bem-estar, num estilo de vida saudável. Vamos ver o que isso quer dizer.
Bom, e o que quer dizer Healthy Living, então, para os seniors, para os nossos silvers? Eles sim, mostram uma responsabilidade muito grande, eles sabem dessa responsabilidade e tomam ela como parte pessoal, ou seja, de um objetivo pessoal. Eles sabem que são responsáveis pelo próprio bem-estar e eles colocam a alimentação como parte essencial de se conseguir uma vida saudável, principalmente a longo prazo. Então a gente sabe que eles têm essa ideia e sabem como o estilo de vida que eles seguem tem uma influência muito forte em como a saúde deles, o estado de saúde vai estar, ou eles veem essa relação muito próxima, e eles sabem também, ao mesmo tempo, depois de tantos anos vividos, que não é qualquer claim, qualquer apelo que vai fazê-los acreditar em um produto. Eles já têm realmente um senso crítico muito forte, já estabelecido. Quando a gente pergunta, por exemplo, o que são ingredientes funcionais, e se ingredientes funcionais são algo bacana, que eles gostariam de ter, eles nos respondem que, bom, a gente já come esses ingredientes funcionais, a gente tem isso na parte da nossa alimentação. Então, resta nós da indústria saber como mais a gente vai fazer com que esses ingredientes funcionais que eles valorizam e que eles já comem, como a gente vai poder fazer com que os nossos produtos tenham maior apelo ainda para esse consumidor. Um dos caminhos a gente vê é unir toda a parte de conveniência, mas também a parte da praticidade, também incluir essa parte de ingredientes funcionais, mas ingredientes naturais, que são coisas que eles realmente valorizam bastante, né? Um ponto dentro de Health and Wellness ou de saudabilidade, que a gente vê que está muito em alta, é a parte da imunidade. O termo imunidade está em alta porque é uma crença que sim, eles acreditam que dão poder ou dá poder, é necessário, mas também pode ser um medo que realmente aterroriza ou algo a se temer. Então, quando a gente fala que como que ele se sente quando não tem uma boa imunidade, ele sente o peso da idade, ele sente dores, ele sente pensamentos negativos, ele sente que o corpo não está bem, né? E como que ele se sente que está imune? É cuidando da alimentação, é tendo mais informação, é tendo um bom plano de saúde, né? A gente entende completamente morando no Brasil, mas também essa fortificação. Então, alguns apelos ou alguns conceitos, sim, tem uma entrada muito clara dentro de Silvers, e outros talvez tenham que ser trabalhados, né? E aqui, para resumir o nosso approach, as nossas propostas, então, e a gente foca muito na parte de vitalidade e não reforçar um problema muitas vezes, mas sim reforçando o conceito de vitalidade, que é assim que os seniors se veem, né? Com energia, com vitalidade, pessoas que eles têm uma boa saúde, eles querem manter essa boa saúde. E aí a gente vê, bom, dentro de Fluid Living, que é o primeiro momento que a gente conversou, aqui a gente vê produtos que tragam equilíbrio para essa nova rotina, soluções práticas, né? Pensando nessa rotina híbrida. Eles querem mais tempo de prazer, para fazer coisas que gostam, né? Um outro ponto, quando a gente fala na experiência amplificada, pensar em experiências com pequenas indulgências, mas também que possam ser compartilhadas. Pensar em alimentos que os incluam, não os excluam, porque é assim que eles querem se sentir, parte da família e parte também da sociedade. E também, por último ponto, pensar em Health Living, sim. Corpo em primeiro lugar, pensando nessa saúde, com ingredientes assim que façam bem à saúde, mas pensar no conceito de saúde um pouco mais aberto, ou seja, pensar numa comunicação de ingredientes que façam bem à mente, que façam realmente bem ao espírito, que é assim que os seniors e os silvers eles se sentem. Então aqui a gente acaba o nosso trajeto de mostrar para vocês a nossa visão sobre essa vitalidade dos silvers e dessa necessidade de realmente ressignificar o que é de valor, os valores dessa geração prateada. E agora eu convido aqui a minha amiga Carol para fazer mais um convite para vocês.
Bom, gente, primeiro eu queria agradecer, né, a presença de todos vocês nesse nosso bate-papo e dizer que nós duas estamos abertas para perguntas, para dúvidas, né, na sala aí do patrocinador. Então, as primeiras pessoas que entrarem lá vão ter uma surpresinha com a gente e a gente convida vocês para baterem um papo com a gente daqui a um pouquinho. Muito obrigada pela presença de todos vocês e até breve.